Expiação e arrependimento. Perguntas 990 a 1002. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Não há homens que só têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá o do bem em outra existência. E é por isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta. Uns em tempo mais curto, outros com mais lentidão conforme os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, pois talvez tenha tido o do mal numa existência anterior. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sim, sempre as reconhece e então sofre mais, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado o caminho errado e o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis trabalhar. Haverá espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Há espíritos que não se ocupam de coisa alguma que seja útil. Estão na expectativa, mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente e, como em tudo, deve haver progresso. Neles, o progresso se manifesta pela dor. Esses espíritos não desejam abreviar seus sofrimentos? Desejam-no, sem dúvida, mas não têm energia suficiente para quererem o que os pode aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer de miséria a trabalhar? Já que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como é possível que alguns agravem suas situações e prolonguem o seu estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Procedem assim aqueles cujo arrependimento é tardio. O espírito que já se arrependeu pode deixar-se arrastar novamente ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos por eles. Como se explica que outros espíritos, que deveriam supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencer? A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Em relação àqueles que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, exagerando-os ainda mais, como o fazem alguns espíritos infelizes, a prece nada pode e nada poderá fazer, até o dia em que um clarão de arrependimento se manifeste neles. Não se deve perder de vista que o espírito, após a morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. A expiação se realiza no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal por meio de provas a que o espírito se acha submetido
e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graças diante de Deus? O arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. De acordo com isso, se um criminoso dissesse que não precisa arrepender-se, já que deve expiar o passado de uma maneira ou de outra, quais seriam para ele as consequências? Se ele se obstinar no mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Podemos já nesta vida resgatar nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não criais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris, ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportado durante anos, sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que lhe adianta, como justificativa, restituir depois de morrer os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se perante Deus, se continua orgulhoso diante dos homens? Então não haverá nenhum mérito em assegurarmos para depois de nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos? Nenhum mérito não é bem o termo, pois isso sempre é melhor do que nada. O mal, porém, é que aquele que só faz doações depois de morto é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo. Quem se priva em vida de alguma coisa tem dupla vantagem: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda para si, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, pois se acha realmente privado de uma das satisfações mais puras e mais sublimes. Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como compensação a ventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Que deve fazer aquele que, à hora da morte, reconhece suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las? Basta-lhe arrepender-se neste caso? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe é fechado?